Fazendo aquela rápida revisão que você gosta, estamos estudando agora, né, ainda a Lei 11.101 de 2005. Especificamente, estamos falando sobre a recuperação de empresas, né? Como eu já te falei, a recuperação de empresas foi um instituto, né, novo, criado pela Lei 11.101 de 2005, em substituição, né, à antiga concordata, né? A concordata estava prevista lá no decreto 7661 de 45, junto com a falência. Houve uma reforma nesse instituto jurídico, né? E a concordata deixou de ser utilizada e a gente passou a estudar um instituto novo. A doutrina diz, né, defende, né, informa que a recuperação judicial é muito mais ampla, ela é muito melhor, né? Ela tem muito mais mecanismos de proteção de uma empresa que está em crise. Lembre-se que a recuperação judicial, assim como a própria falência, né, tem como objetivo resolver a crise empresarial. A crise empresarial ela é natural, né, ela é importante, ela faz parte do jogo, né? Ser uma empresa, né, ter uma empresa, ela em algum momento você vai passar por crises. Né? É difícil quando isso não acontece. Essa é a regra do jogo, isso é comum. Seja crise interna, seja crises externas, seja crises de gestão, seja crises econômicas, né, ou outros tipos de crise, isso é comum, natural, né, previsível dentro de uma atividade empresarial. A questão é, uma vez que a crise se instalou, muitas vezes o próprio empresário consegue, né, injetando mais capital, por exemplo, né, vendendo parte da empresa, ele consegue sair da crise, ficando em crise por um período, mas às vezes essa crise é muito drástica e aí, né, precisa se tomar outras medidas. Se a crise for, né, muito drástica, ao ponto de tornar a empresa inviável, a saída é a falência. Pleiteia-se a falência para pôr fim à atividade empresarial. Aqui não é muito comum, né? A gente tem uma crítica ao nosso instituto de falência, seja porque ele é muito demorado, seja porque a justiça brasileira é muito demorada. Então, dificilmente você vê o próprio empresário, por exemplo, movendo a autofalência, requerendo a decretação da falência, porque ele vai ficar, como eu já disse para você, agarrado, né, dentro de um processo judicial por anos. Ele ainda vai ter uma penalidade, né, de não poder exercer atividade empresarial por mais alguns anos. Isso desestimula, né, o pedido, né, pelo próprio empresário da falência. Normalmente, quem pede a falência são outras pessoas que têm esse direito, como, por exemplo, os credores, tá? Mas é muito comum você ver em outros países, como nos Estados Unidos, a gente vê muito em filme, né? Tá em crise, o empresário vai lá e pede a falência por quê? Porque ele quer entregar o eventual patrimônio que ainda existe para os credores, para ele ficar livre daquela empresa que é inviável, né? Ele mesmo já reconheceu isso, para ele poder abrir um outro negócio, né? E seguir a vida dele. Aqui isso acaba não acontecendo, porque ele vai ficar agarrado naquele processo que vai durar anos, e ainda vai ter uma penalidade de um tempo relativamente grande, né, dependendo da falência, né, e de o grau da falência, vamos dizer assim, e aí isso acaba não acontecendo. Na prática, quem acaba pedindo a falência são os próprios credores de uma empresa que está inviável. Ao oposto, também, como já falamos, existem muitas situações, né, que a empresa ela está em crise, mas ela pode se recuperar. A recuperação, né, da empresa é possível sempre que a empresa, né, seja viável. Então, em que pese a empresa também esteja em crise, ela vai poder, né, eventualmente, comprovar a sua viabilidade econômica e requerer o chamado benefício da recuperação. A recuperação é um benefício, pois, né, permite que o devedor em crise, né, consiga
através de vários instrumentos, né, previstos na lei, sair da crise. Fala aí, Alexandre. Ok? Também já tínhamos visto isso. O próprio artigo 47, né, ao tratar da recuperação judicial, estabelece, né, como um dos princípios, para quem não se lembra, né, 47 da Lei 11.101 de 2005, estabelece como um dos princípios da recuperação judicial a preservação da empresa. Tá? Então, a recuperação judicial, ela visa preservar a atividade econômica. Também já vimos, né? Uma rápida revisão. Artigo 47. A recuperação judicial tem por objeto viabilizar a superação econômica da crise, a superação da crise econômica financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, o primeiro princípio aí que a gente denota desse artigo, e a função social, e a sua função social. Então, né, muitas doutrinas trabalham esse ponto, né? Dizem que a preservação da empresa, né, é o mote, né? O caminho traduzido aí pela Lei 11.101 de 2005 para poder fazer com que o empresário possa se soerguer. Tá? Já vimos isso? Vou avançar. Ok? Então, o objetivo da Lei 11.101 é superar a situação de crise econômica, né, e seguir em frente. Quem vai, né, se sujeitar a essa lei? Então, já vimos, né? Existe uma disposição que especificamente estabelece quem pode requerer a recuperação judicial. Antes de falar do artigo 48, né, a gente tem que se lembrar que o artigo 1º e o 2º da Lei 11.101 de 2005 também é adotado. Não lembro se eu falei isso para vocês na aula passada, né? Tá bom, né? O 48 tem que ser observado, ou seja, né, dos sujeitos a essa lei, mas eu também tenho que observar o artigo 1º e 2º. Para quem não se recorda, né, o artigo 1º e 2º fala sobre, né, a sujeição da Lei 11.101 de 2005 ao empresário, à sociedade empresária. Então, o artigo 1º diz assim: essa lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Então, para mim, sujeitar a essa lei, eu tenho que ser um empresário ou uma sociedade empresária. Lembra disso? A lei não disse, até porque a época não existia, sobre a EIRELI. Lembre-se, né? Então, depois da Lei 11.101 de 2005, em 2011, o legislador incluiu uma terceira modalidade empresarial, uma terceira forma de você empreender. Então, você pode ser um empresário individual, né? Você poderia ter uma sociedade empresária e hoje você pode ter uma EIRELI. Tá? Então, uma EIRELI é um terceiro tipo de forma de você exercer a sociedade empresária. Então, você quer montar um negócio, você pode fazer isso sozinho, como pessoa física. O empresário individual é a pessoa física exercendo a atividade empresária. Quantos de vocês aí, eventualmente, não tem um MEI, né? Então, é você, o MEI, é a pessoa física exercendo a atividade empresária. Então, o MEI vai ter CNPJ? Vai, né? Assim, existe uma confusão causada, que eu até entendo, né? Na teoria, ou na origem, né, o CNPJ era o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Porra, mas peraí, você é MEI e você tem CNPJ, então tá errado, né? Deveria mudar esse nome. Deveria ser Cadastro Nacional de Pessoas
que tem que se registrar na Receita. Ponto. Cadastro Nacional da Receita, deveria ser isso. Porque se você for parar para analisar, não sei se você parou para pensar isso já, e é bom, né, para ficar muito claro na sua cabeça. Apesar do cadastro ser Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tem gente que não é pessoa jurídica e que tem cadastro. Exemplo, o MEI. O MEI é pessoa jurídica? Não. O MEI é pessoa física e tem CNPJ. Loucura, né? É que a coisa foi indo e foi, né, indo mal feita. A Eireli é pessoa jurídica? Sim. E tem cadastro de pessoa jurídica? Sim. Então tá ok. Quer outro erro, né? Entre aspas, vamos dizer assim, outra pessoa que não é pessoa jurídica que tem CNPJ? Né? Espólio, massa falida, o próprio, né, condomínio. Então, você não tem. Condomínio é uma. Cadê o pessoal do direito civil aí? A Natália, né? Condomínio está lá no rol de relação de pessoa jurídica do Código Civil? Não. E tem CNPJ, tá? Então não confunda ter CNPJ com ser atividade empresária, são coisas diferentes. Então você lembre-se, né, que você tem aí essa situação excepcional. A gente tem um caso muito enigmático, né, que é o caso da Cândido Mendes, que é um caso de aula, porque a lei, não sei se você chegou a ver, tá rolando aí a inicial da Cândido Mendes, que inclusive tá muito boa. Foi feita pelo Sérgio Campinho, tá, a galera e tal. E uma das discussões preliminares da petição inicial da Cândido Mendes é sobre a possibilidade de uma associação, que é uma pessoa jurídica, mas não é uma sociedade, não é uma atividade empresarial, né? Se socorrer do Instituto da Recuperação Judicial. Chegaram a ver isso, né? A tese, né, levantada é que dentro das as pessoas, né, não empresariais, das associações, como a gente diz, né, das pessoas de natureza civil, né, porque quando ele fala de sociedade, lembra, tem sociedade empresária e não empresária. Tem associações que têm né, verdadeira natureza empresarial, pois elas exercem uma atividade econômica empresária. E para esse tipo de associação, segundo a tese levantada, inclusive foi acolhida pela juíza de primeiro grau e pelo desembargador, né, porque isso foi agravado pelo Ministério Público, ainda falta decisão do plenário, sim, é possível, que a lei não veta, né? Ao contrário, a lei, quando quis vetar alguma atividade de se sujeitar à Lei 11.101 de 2005, assim o fez. Então, quando você vai para o artigo 2º, a lei expressamente, né, estabelece que as empresas públicas, as sociedades de economias mistas, as instituições financeiras, né, as cooperativas de crédito, consórcio, entidade de previdência privada, estavam fora. Se você pegar a cooperativa de crédito, cooperativa, por natureza, né, não é empresarial. Cooperativa é uma, né, tem natureza civil e a lei excluiu. Então, é muito interessante, né, essa discussão na inicial da Cândido Mendes sobre a possibilidade da inclusão de associações no regime jurídico da Lei 11.101 de 2005, mais especialmente ou mais especificamente como um requerente de recuperação judicial. Tá? Então veja que, não sei se você já deve ter percebido isso, né? O legislador não traz todas as respostas, né? E aí muitas dúvidas, né? Muitas lacunas ficam e o judiciário tem que resolver. Então tá bom, né? Ele não falou nada sobre associação e o fato de ele não ter falado nada significa dizer que não pode se aplicar? Ou não, né? Se ele não vetou expressamente no artigo 2º, então, teoricamente, eu
posso aplicar? Muito interessante aí, né? Não sei se você viu essa discussão sobre a possibilidade, então, de a associação requerer a recuperação judicial. Ok? Voltando para o artigo 48 da Lei 11.101 de 2005, que vai estabelecer, né, os requisitos específicos para uma empresa, né, seja ela pessoa física, seja ela pessoa jurídica, requerer, já vimos, né? Para requerer a recuperação judicial, esse devedor, estou fazendo uma revisão porque é importante que a gente está com o calendário aí acadêmico bem tranquilo, tá? Então, não se preocupe. O importante é que você fique com tudo muito fixado na sua cabeça, que você acerte as 5 questões da OAB empresarial, porque são CAI 5, já te falei isso. Se você acertar menos que 5, né, vou ficar triste com você, certo? Então, qualquer pessoa que pode exercer, que é empresarial, vai poder requerer recuperação judicial? Não, porque a lei coloca alguns limites, algumas travas, né? Por quê? Porque pode ser que ela tinha acabado de ser constituída, e é natural que uma empresa que acabou de constituída, né, pode ser que ela morra, né? Então, existe um tempo de maturação, esse tempo é preservado. Lembre-se que os credores eles acabam arcando com os benefícios legais previstos pela lei. Então tá bom, a lei beneficia esse credor que está endividado, esse devedor, perdão, que está endividado. Mas quem é que segura essa pimba, né? Quem é que segura esse prejuízo? Quem é que segura esse problema? São os credores. Então os credores que vão ter as suas dívidas suspensas, né, durante um período. Então existe algum limite, tá? O limite está no artigo 48. O limite é, né, o empresário, o devedor, que a lei chama, né, vai ter que estar regularmente exercendo a sua atividade por mais de 2 anos. Então, o primeiro limite ele é temporal. Então, para você poder requerer a sua recuperação judicial, você tem que estar 2 anos, né, no mínimo, exercendo a sua atividade. Segundo requisito, né, é não ser falido. E se já o for, estar com a sua, né, extinta as suas obrigações. Vimos lá no processo de falência, né, que o devedor, né, ele tem obrigações com o processo de falência, ou seja, honrar as dívidas. E essas obrigações só vão ser extintas de fato se ele conseguir pagar todas as dívidas ou pelo menos até aquela metade dos créditos, né, dos credores quirografários. Se ele não conseguir pagar as dívidas, né, até a metade dos créditos dos credores quirografários, ele vai ter que ficar por 5 anos, né, aguardando, seria um prazo legal para ter a extinção das suas obrigações, ou, caso ele tenha cometido algum crime falimentar, por 10 anos. Tá? Então, existe um prazo aí para que haja a extinção das obrigações do falido. A recuperação judicial é um benefício, então não dá para tu pedir um hoje, amanhã, outro amanhã, outro amanhã, outro amanhã, né? Também existe um prazo para você pedir um segundo. Esse prazo é de 5 anos. Lembrando que antes, para as micro e pequenas empresas, o prazo era de 8 anos, né, de um segundo pedido, e a lei mudou e equiparou. Por isso que os incisos 2 e 3 são exatamente iguais. Eu colei aqui, só que eu colei do Planalto, e o inciso 3 aqui, o primeiro, está arriscado, não aparece aqui para você, né? Então, o que vale é o segundo 3, certo? Que foi alterado em 2014. E, inciso 4, não ter sido condenado, né, ou ter como administrador ou sócio a pessoa condenada a qualquer crime previsto nessa lei. Tem uma discussão aqui importante, que eu acho que eu não falei na aula passada, né? Foi de uma jurisprudência. A discussão lá do caso concreto era o seguinte: uma empresa, né, toda errada, requereu a recuperação judicial. Né? Uma empresa que tinha sido condenado por práticas, né, de abuso de poder, inquérito policial, essa empresa tinha pedido a recuperação judicial. E o juiz negou, né, porque quando você requer a recuperação judicial, você tem que apresentar as certidões, né, das ações.
contra a empresa. Seja para que fique consignado quem são seus credores, né, de quem você é credor. E no caso concreto, foi isso que aconteceu. Ao apresentar as certidões, o juiz viu, né, que a empresa tinha, né, vários elementos de irregularidade e negou a recuperação judicial. Isso foi para o tribunal, para revisão, né, e a gente tem a seguinte acórdão, né, por gentileza, eu coloquei para você, confirma se está enxergando na tua tela, por gentileza por áudio, porque eu não consigo olhar o chat daqui. Vocês estão enxergando essa apelação aí? Dá para ver sim, professor. Muito obrigado. Então é só a ementa aqui, né? Se você estiver mais interessado, procura aí na internet. Apelação. Recuperação judicial, né? O cara vai jogando as informações. Então é uma apelação e uma recuperação judicial. Decisão que indefere o processamento diante da prova de que a empresa não exerce regularmente atividade empresarial. Pressuposto exigido pelo artigo 48 da Lei 11.101 de 2005. Ponto. O simples registro da junta comercial não é suficiente para o reconhecimento do exercício regular da atividade empresarial, quando há elementos robustos de prática de graves irregularidades, inclusive com a instauração de inquérito policial para apuração de infrações penais de grande potencial de lesividade. A recuperação judicial é um instituto criado para ensejar a preservação de empresas dirigidas sobre os princípios da boa-fé e da moral. Sentença de indeferimento mantida, apelo desprovido. Tá? Então, acho bem interessante essa jurisprudência aqui, por isso que eu quis voltar para mostrar para vocês, em que, regra geral, né, basta eu provar que eu estou lá 2 anos no exercício da atividade. Só que isso pode ser questionado. Né? Se eu estou só formalmente há 2 anos na atividade, sem, né, ter prova que eu estou efetivamente trabalhando com a empresa, pode ser questionado. E mais, né, a empresa, no caso concreto aqui que eu te mostrei para você, a empresa era objeto de investigação de fraudes, né, aí o juiz indeferiu. E o tribunal manteve. Achei bem interessante essa jurisprudência aqui que quis trazer para vocês, tá? O artigo 49, ele vai falar, né, dos créditos que estão sujeitos à recuperação judicial. Né? Também já falamos, vou avançar com um pouco mais de velocidade. Né? Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, você vai incluir na sua recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido. Todos, não é todos na verdade, né? Já brincamos aqui com você, né? Todos mais ou menos, né? Todos, aí você tem que pensar na sua prova, né? Sacanagem, né? Assim, todos que ele quer que eu responda ou ele quer que eu diga as exceções? Então, se for uma prova objetiva que não trate das exceções, ele está querendo que você diga que a resposta vai ser o caput. Certo? Ou seja, são todos os créditos. Agora, se tiver nas suas alternativas as exceções, obviamente ele está querendo tratar das exceções. Em outras palavras, né, são todos, mas não são todos assim. Né? Você tem créditos que vão ficar fora do regime da recuperação judicial. Certo? O primeiro que a gente já viu, né, são os créditos tributários. Né? A gente viu que os créditos tributários estão fora, né, desse regime da recuperação judicial, certo? Vimos isso. O que mais que a gente viu, né? Os créditos tributários, eles vão ter que, né, fazer o parcelamento próprio. Até vimos, né, que a lei, quando da sua criação, exigia que houvesse uma comprovação desse parcelamento através de uma certidão negativa, né, com efeitos, uma certidão negativa de créditos tributários. Também vimos
que essa certidão, né, não vem sendo mais exigido pela jurisprudência, não é isso? Lembra-se disso, né? Fez até um trabalho sobre isso, né? Tendo em vista que a lei da 11.101 mandou fazer uma lei de parcelamento especial para empresas que estavam no regime da recuperação, essa lei até hoje nunca surgiu e a jurisprudência, então, passou a liberar, né, as empresas em recuperação judicial da chamada certidão negativa de débitos tributários, certo? Também já vimos isso, foi até objeto aí do seu trabalho, espero que você tenha gostado. O parágrafo 3º traz lá os créditos de proprietário com reserva de domínio, né? Com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, né? Tem que decorar esses conceitos aí, todos lá do parágrafo 3º. Também são créditos que estão fora do regime da recuperação judicial. Também estão fora do regime da recuperação judicial os créditos decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, né? Também vimos isso, né? E também vão estar fora, né, da recuperação judicial aqueles créditos que é possível que o devedor haja um pedido de restituição, né, em dinheiro. Avançando, que já vimos isso também, né, vimos os meios da recuperação judicial. Como que eu proponho uma recuperação judicial? O artigo 50 traz um rol exemplificativo de meios que podem ser as formas de um empresário colocar a sua proposta de recuperação judicial. Então, ele pode, né, conceder prazos, que é o meio mais comum de recuperação judicial, né, requerer prazo no plano, mas dizendo, né, e condições especiais de pagamento, inclusive com descontos. Ele pode requerer, né, incorporação, fusão ou transformação da empresa. Ele pode requerer a venda parcial, alteração do controle societário. Não vou ler isso tudo de novo. Você já leu, a gente já leu junto aqui na aula passada, né? Vamos avançar. Falamos na aula passada, acho que foi o finalzinho da aula passada, do procedimento da recuperação judicial. Então, uma recuperação judicial é um processo judicial, começa-se, portanto, com uma petição inicial, certo? Direcionada a quem, né? Artigo 3º, lembra do artigo 3º? Aplica-se aqui também. Né? Quem é o artigo 3º? Se recorda? Juízo universal. Lembra do juízo universal? Então, o juízo universal também se aplica aqui. Aquele, né, responsável tanto pela falência quanto pela recuperação judicial. Aquele, né, onde eu tenho a atividade empresarial, né, mais configurada. Se recorde do artigo 3º aí, foi objeto de estudo também, né, importante para a gente. Então, você vai mover lá a sua ação, vai colocar, né, os requisitos, além dos requisitos gerais lá do CPC, você vai colocar os requisitos previstos no artigo 51, certo? Da Lei 11.101 de 2005. Tá lá, exposição das causas, né, concretas da situação patrimonial do devedor e as razões da crise econômica financeira. As demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de resultado do último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa. Então, você vai fazer isso aqui a duas mãos, né, com o contador da empresa. Ok? Também já vimos isso. Apresentada a petição inicial, obviamente, o juiz vai analisar se a sua petição inicial, né, está, né, completa, se está com toda a documentação exigida no artigo 51 e vai proferir o chamado despacho de processamento. Cuidado, o juiz, neste momento, não defere a recuperação judicial. O que ele defere é o processamento do seu pedido. O que ele defere é, ok, seu pedido pode continuar, certo? Isso vai ter efeitos, mas é o processamento. A recuperação judicial, ela vai ser deferida ou não pelos credores, tá? Certo? Deferido o processamento da recuperação judicial, o devedor,
passa a ter 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial. Artigo 53, certo? 60 dias é o prazo para o devedor, né? Prazo improrrogável, né? Aí novamente, né? Prova da OAB, primeira fase. 60 dias, né, de prazo improrrogável para apresentar o plano de recuperação judicial. Vida real, né? A OI prorrogou essa porra 3 vezes, né? Certo? Então é improrrogável apenas para prova, né, objetiva de primeira fase, certo? 60 dias o prazo aí para apresentar. Se o devedor não apresentar, né, chorou, o juiz vai converter a recuperação judicial em falência, certo? Não vai dar esse mole, né? Se o devedor apresentar, certo, no prazo de 60 dias, aí são duas as hipóteses. Uma, os credores aprovam o plano do jeito que foi apresentado. Na prática, pessoal, o devedor não vai chegar lá apresentar um plano sem que os credores tenham ciência. Então, ele vai se reunir extrajudicialmente, pelo menos se não com todos, pelo menos com a maioria dos credores, com os mais importantes, com os bancos, né? Com os credores que têm com os grandes credores, para que eles que são os maiores interessados, certo? Os pequenos credores, né? Imagina eu tenho lá uma açãozinha da Oi, tem R$ 1.000 para receber, eu não apito muita coisa, né? Eu sequer vou me inteirar do plano, sequer vou questionar o plano, sequer vou apresentar uma impugnação, certo? Vai se reunir com os grandes credores. Se esses credores, né, aceitarem o plano que formalmente foi apresentado ali, né, mas informalmente já foi apresentado lá fora, já tinha ciência, aí o plano foi aprovado, certo? Se o plano, se os credores ficarem inertes, o plano ele é aprovado por inércia, né, ou seja, uma aprovação tácita. Se os credores, né, não concordarem com esse plano apresentado, esses credores podem apresentar o que a lei chama de objeção. Esse é o termo para sua prova, né? OAB. Objeção. Objeção é a objeção, não usa impugnação, que é outro termo, vai te confundir. Objeção é a não concordância dos credores com o plano apresentado. O que o juiz tem que fazer? Levar isso para a Assembleia. Então, em Assembleia Geral, um plano, né, questionado vai ser decidido, vai ser votado, né, vai ir lá em Assembleia, esse plano vai ser levado à discussão, certo? Então, apresentou o plano, né, alguém objetivou o seu plano. O que eu faço, né, o que o juiz vai fazer? Vai levar para a Assembleia, certo? Em Assembleia Geral, esse plano vai ser discutido. Tá bom, não concordei por isso, você quer 20 anos, só aceito 15, sei lá, qualquer coisa assim, nesse sentido, certo? Regra geral, o plano tem que sair dali o quê? Aprovado. Regra geral, o plano vai ter que sair dali aprovado. Em não sendo aprovado o plano, né, ou seja, sendo ele rejeitado em Assembleia, o que acontece? Falência. Em sendo aprovado o plano, não sendo aprovado um plano em Assembleia, regra geral, né, falência, certo? Regra geral, falência. Acho que foi mais ou menos por aí, né, que a gente parou. Acredito que seja por aqui. Petição inicial. Certo? Confere. Quais os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial? Também é importante, acho que eu já comentei, né? Quando o juiz lá atrás, né, tinha passado, tinha deferido o processamento da recuperação judicial, o que ele vai fazer? Várias coisas. Até mandei a decisão para vocês, né? Não sei se você se recorda, de um despacho que o juiz deferiu o processamento da recuperação judicial. Nesse despacho ele vai fazer muitas coisas, como diz a lei, né? Nomear o administrador judicial. 2, dispensar as certidões negativas do devedor exercer suas atividades.
Então, imagine que seja uma empresa que precise de certidões negativas de débitos para poder exercer sua atividade. O juiz pode dispensar. 3. Suspender as ações de execuções contra o devedor. Já vimos isso, né? Que o prazo é por 180 dias. Segundo a lei, improrrogável, mas a gente já tem vários casos aí concretos de prorrogação, né? Entrega mensal de prestação de contas, intimação do Ministério Público, né? São aí coisas, né, que vão estar no despacho do juiz que deferiu o processamento da recuperação judicial. Já vimos também, apresentou o plano, né, os credores vão poder, eventualmente, apresentar objeção. Apresentada a objeção 55, o que vai acontecer? Né? O juiz vai dar prazo de 30 dias, 55. Vamos olhar com mais detalhes aqui, que acho que eu não lembro se eu falei sobre isso. Qualquer credor poderá manifestar-se ao juiz sobre a objeção ao plano de recuperação judicial. Qual o prazo para fazer isso? 30 dias, contados da publicação do edital, né, que sai depois que ele apresenta o plano. Ok? O que mais? Votação do plano de recuperação judicial. Como eu já disse, a votação vai ser em assembleia, certo? Isso aqui é importante, tá? Também cai em prova. Você adora coisa de prova, você diz, né? A votação tem que ser feita nos termos do artigo 41 lá da Lei 11.101 de 2005. Não sei se a gente já chegou a ver. Vamos dar uma relembrada. O que o 41 faz? O 41 divide a Assembleia Geral de Credores, AGC, Assembleia Geral de Credores, em classes. Muito cuidado. As classes de ordem de pagamento de uma falência prevista lá no artigo 83 lá da lei são diferentes. 83 ou 84? Deixa eu confirmar aqui. São diferentes da 83, da classificação ou das classes previstas no artigo 41. Então, o artigo 41 divide, né, os credores em Assembleia Geral em 4 classes. Para você, devedor, ter o seu plano de recuperação judicial aprovado, você precisa aprovar o seu plano em todas essas classes, certo? Segundo o artigo 41, a Assembleia Geral, né, copiei da lei, a lei está desatualizada, né, não tem acento. A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores. Então, aquela classe do 83 é mais desmembrada, né? É aquele juntou em blocos. Ok? Inciso 1. Titulares de crédito derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho. Aqui é igual, né? No 83, inciso 1 é exatamente esse. 2. Titulares de crédito com direito real em garantia. Lembra lá do 83? O 2 era tributário. Tributário vai votar para concordar com o crédito da recuperação judicial? Não. Por quê? Porque o crédito tributário não está incluído no plano. Certo? Então, a Fazenda Pública ela não vai concordar ou não com o plano proposto. Por quê? Porque o crédito está fora. Lembra disso? Então, não tem sentido ela votar concordando ou não com o crédito. Ela saiu. A classe 2 aqui da Assembleia Geral que vai votar o plano são os titulares de crédito com garantia real. Aí você, né, sabe muito bem isso, já estudou isso lá em Direito Civil, que titulares de crédito com garantia real são, por exemplo, né, os bancos, né, que ao concederem um crédito, exigem que recebam, em razão da concessão desse crédito, um direito real. Por exemplo, um penhor de uma máquina da empresa, né, por exemplo, a hipoteca de um imóvel da empresa. Né? Já viu isso. Né? 3.
titulares de crédito quirografário, com privilégio especial ou subordinado. Então, os últimos lá, né, do 83, estão todos juntos. E, cuidado, tá? Para fins de prova, o inciso 4º foi recentemente incluído, ok? Os titulares de crédito enquadrados com microempresa, né, como microempresa e empresa de pequeno porte, ganharam um grande direito. Qual o direito? De votar em separado. Porque, regra geral, o credor microempresário ou empresa de pequeno porte, ele estaria no meio dos quirografários, ele estaria no meio, né, dos privilégios especiais, subordinados, ou máximo entre os credores com garantia de direito real. Mas era ele mais um monte. Então, imagina, você aqui, dono de uma empresinha, né, pequenininha, junto com o Bradesco, junto com o Itaú. Então, o seu voto não ia fazer muita diferença, concorda comigo? Quando a lei separa você, empresário, né, titular de um crédito, né, enquadrado como microempresa pequeno porte, seu voto vai fazer diferença. Para quem não se lembra, né, muito importante lembrar isso, microempresa, empresas de pequeno porte é uma classificação trazida pela Lei Complementar 123 de 2006, salvo engano, né? Acho que é isso, 2006, vou confirmar aqui. Lei Complementar 123 de 2006. É o chamado Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Certo? Então, Lei Complementar 123 de 2006 criou o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa. Não dá para tratar a micro e pequena empresa como se trata uma grande empresa, concorda? Ela precisa, segundo a própria Constituição, a Constituição diz, né, que a microempresa e pequena empresa vai ter tratamento de favorecido. O Código Civil diz que, né, a microempresa e pequena empresa vai ter tratamento favorecido. Quem diz, né, quem são micro e pequena empresas? E 2, quais são os tratamentos favorecidos que a micro e pequena empresa vai ter? É a Lei Complementar 123 de 2006. Então é muito comum, né? Você já deve ter visto isso. Você vai num posto de gasolina, vai na padaria e compra lá alguma coisa e vem lá um cupom fiscal e tá lá, né? Padaria, craque do pão, limitada ME. Aquela expressão ME significa que é uma microempresa. A expressão EPP, que você já deve ter visto com menor incidência, né? Mas também você já deve ter visto, significa dizer que é uma empresa de pequeno porte. Quem é microempresa ou quem é empresa de pequeno porte? Uma empresa, ela pode se enquadrar nos termos da Lei 123 como empresa de pequeno porte ou como microempresa. Como que ela vai fazer isso? Se ela estiver dentro das atividades permitidas, existe um rol de atividades que podem ser microempresa ou empresa de pequeno porte, ok? Existe um rol. Então, por exemplo, empresas prestadoras de serviços de como é que chama? Assessoria, não é possível. Salvo engano, empresas de comércio de carro também não é possível, revendedor de veículos. Né? Tem um rol. Na verdade, tem um rol de que pode. Quem não pode estar fora, não pode. Certo? Então, a lei tem um rol de atividades que podem ser microempresa, empresa de pequeno porte. Primeiro ponto. O segundo requisito é o faturamento. Então, se você tiver um faturamento até X, você é uma ME. Se você tiver um faturamento até Y, você é uma EPP. Tá? O artigo 3º, né, da Lei Complementar 123 de 2006 vai trazer a regra de faturamento. Segundo o artigo 3º, considera-se, para efeitos dessa lei complementar, microempresa ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário lá do 966, devidamente registrados no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas, desde que,
No caso de microempresa, aufira em cada ano calendário a receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais. Receita bruta é o que você vende, né? Basicamente, isso vai ser verificado através da nota fiscal. É pouco. Se você pensar, 360 mil reais anuais, né? Dividido por 12, dá 30 mil por mês. Qualquer lojinha aí razoável vende mais que R$ 1.000 por dia, certo? Então é muito pouco, é um valor muito baixo. Entendo, né? 2. No caso de empresa de pequeno porte, aufira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 e até 4.800.000, né? Importante destacar que esse valor de 4.800.000 é relativamente recente. Antes da Lei Complementar 155, que alterou o inciso 2 para aumentar para 4.800.000, o valor máximo era 3.600.000. Então, até 360 mil a sua empresa vai estar enquadrada, né, depende se a atividade assim permitir, como ME, e entre 360 mil e atualmente até 4.600.000, a sua empresa vai estar enquadrada como EPP. Qual a vantagem de estar como MEPP? Várias, né? Várias vantagens. Você tem obrigações também. Primeiro, você tem que colocar lá no seu nome empresarial a expressão EPP ou ME. Você tem que colocar isso lá. Segunda, né, você não pode ser sócio de duas empresas que estejam no Simples Nacional. Esse sistema da Lei Complementar 123 também é chamado de Simples Nacional, certo? Então tem algumas restrições aí para Simples Nacional. Um exemplo é atividade, o outro exemplo eu não posso ter dois sócios, né? Não posso ser sócio de várias empresas no mesmo regime, certo? Mas eu tenho outras vantagens, várias, né? Primeiro, a mais importante vantagem, porque as pessoas, né, ou as empresas não querem sair do Simples, é a redução da carga tributária. Em média, né, depende da atividade, depende do caso concreto, uma empresa pode pagar até 50% da sua receita como tributos. Imagine, ela paga 18% de IPI, tem produtos que é 25%. Ela paga tanto por cento sobre o lucro líquido, ela paga tanto por cento de imposto de renda, ela paga, né, IPVA dos carros. Se você soma tudo que ela paga de tributo em um ano, né, e compara com o que ela fatura, isso vai dar 30%, 40%, até 50% do que ela fatura e você paga em tributo. É uma loucura, né? Quem é empresário sabe o que eu estou falando. Uma empresa que está no Simples, ela vai pagar tá? Se tiver algum contador, pode me corrigir, porque isso muda sempre, né? Entre 8% e entre 15%. São faixas. Quem paga menos, fatura menos, vai pagar 8%, por exemplo, do faturamento bruto. E quem paga mais, tá lá no final, tá lá com 4 milhões e alguma coisa, vai pagar 15%. Ainda é muito. Mais de 30, 40, né? Ou até 50 para 15, é bom pra caralho, né? Concorda? É uma grande vantagem. Primeira e mais importante vantagem é a redução da carga tributária. Segunda e também importante vantagem é a redução da burocracia tributária. Então você paga uma única guia chamada de DARF do Simples. Tu paga lá os seus 8%, os seus 9%, os seus 10%, os seus 15%, não importa, e os entes que se virem para lá. Né? Ali está incluído seu ICMS, se você for uma empresa que paga ICMS, está incluído seu SS, se for uma empresa que paga ISS, está incluído o imposto da União, está tudo junto. Né? Então, a maioria dos encargos tributários, não todos, mas a maioria, são unidos em uma única guia. Isso é uma excelente vantagem. E tem outras vantagens, como, por exemplo, você poder utilizar o sistema do juizado especial civil, né? Não é uma vantagem? Alguém está te devendo, não precisa nem de advogado, se tiver até 20 salários mínimos, não é isso? De 20 a 40 precisa de advogado. Você não vai sucumbir, porque não tem sucumbência na primeira instância, você não vai ter custas, então você pode se utilizar do sistema do juizado especial. Então, as empresas enquadradas, não sei se você já viu isso, né? Você tem juizado? Tem, né? Lá na Lei 9.099, também podem se utilizar do sistema do juizado especial civil como autora. Não estou falando como ré, não. Como autora.
Então, se você for lá para o artigo 9º, 8º ou 9º? 8º. Das partes da Lei 9.099, você vai ver que as empresas, somente poderão ser admitidas a propor ação perante o juizado especial, 8º, inciso 2. As pessoas enquadradas como microempreendedoras, as microempresas e empresas de pequeno porte. Então é bom estar enquadrado, como microempresa, como empresa de pequeno porte? Bom pra caralho. O que nos interessa, que estamos discutindo agora, você inclusive vai ter voz lá numa assembleia de aprovação de plano de recuperação judicial. Porque como as aprovações, a gente vai ver, na Assembleia são por valor de crédito, em regra, tem a exceção do trabalhador. Então, tem aqui na nossa... Como é que vai ser? Imagina uma sala dividida em uma sala com 4 ambientes. Então, tu entra na sala da Assembleia e aí o administrador judicial fala assim, naquele canto ali vai ficar os trabalhadores e os credores de acidente de trabalho. Naquele canto de lá vai ficar os credores com créditos, com privilégio, garantia real, perdão. No canto de cá vai ficar todos os credores com crédito quirografário, com privilégio especial, com privilégio geral, com privilégio subordinado, que é aqueles lá do 83. Parte daqueles dos 83. E no crédito de lá, uma classe nova, que antigamente não existia, que são os titulares de créditos de microempresa e empresa de pequeno porte. Para o plano de recuperação judicial ser aprovado, vai ter que ser aprovado nos 4 cantos. Então, o seu voto, o voto de uma empresa de pequeno porte, vai ter mais chance de... vai ter mais valor. Isso está lá no artigo 41. Então, se a gente voltar lá para o 41 vai dizer assim, parágrafo 1º. Os titulares de créditos derivados da legislação de trabalho votam com a classe prevista no inciso 1 do caput deste artigo, com o total de seu crédito independente do seu valor. De novo, os titulares derivados da legislação de trabalho votam com a classe prevista no inciso 1. Qual é a classe prevista do inciso 1? Decorrentes de acidente de trabalho. Com o total de seu crédito independente do seu valor. Então, eu tenho 50 trabalhadores lá, e credores de acidente de trabalho. Um tem 10 mil, outro tem 20 mil, outro tem 30 mil. Tanto faz, Eles votam por cabeça. Então, o valor do crédito para a classe 1 não importa, porque naquela classe, naquele primeiro grupo, o grupo do inciso 1, eles votam por cabeça. Entendeu? Então, levanta a mão aí, quem aprova o plano? Maioria levantou? O plano está aprovado. Vamos para a classe 2, Parágrafo 2º. Os titulares de crédito com garantia real votam com a classe prevista no inciso 2 desse artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso 3 desse artigo pelo restante do valor do seu crédito. Então vamos lá. Você é um banco e você está lá na classe 2. Você tem 150 mil reais de dívida, de crédito. E você tem o bem gravado de 100 mil. Então, lá na classe 2, seu voto tem um valor de quanto? 100 mil. Na classe 2, tá você com 100 mil, você é o Itaú. Tá o Bradesco com 300 mil, certo? Apenas. Quem vai decidir o voto na classe 2? O Bradesco.
Por quê? Porque o voto dele é maior, porque ele tem mais créditos. Então, percebam, né? Na classe 1, voto por pessoa, levanto a mão e voto. Na classe 2, eu voto por crédito, certo? Vou olhar quantos que tem de crédito. Ah, tem R$1 milhão. Tem 3 bancos, tá? 500 mil do Itaú, 300 mil do Bradesco e 200 mil do Santander, certo? Então, como é que a votação vai acontecer? Né? Vai acontecer com valor de crédito. Quem tiver mais crédito tem mais jeito de conduzir a votação. Por isso que ao extrair a microempresa e a empresa de pequeno porte, eu permito que eles votando, eles têm direito a um voto. Então, eles vão poder influenciar a votação. Tá? Fecha e volta aí, Natália, novamente. Tem um detalhe, tá? Como o crédito é gravado por um valor, imagina 100 mil, e minha dívida pode estar 150, pode estar 200 por causa de juros, né? Então, esse credor de crédito com garantia real, ele pode ser que vote em 2 locais. Ele vai votar na classe 2 com crédito do limite do bem gravado, como diz a lei, ou seja, a dívida dele é de 150 mil, mas o bem está garantindo 100 mil, com 100 mil que ele vai votar na classe 2, e os outros 50 mil ele vai ter direito em votar lá na classe 3, certo? Aí vamos para a classe 3. A classe 3 também vota por valor, a mesma coisa. E a classe 4 também. A única classe que vai ter diferença, ou seja, que o valor não importa para a votação, é a classe 1, porque aí é por cabeça, tá? Então, a aprovação do plano, né, vai seguir o que está previsto no artigo 41, ok? Para você aprovar a aprovação do plano. Isso é muito importante. Existe o chamado, também cai em prova, tá? O chamado Crondahl. Chama Crondahl. Deixa eu ver se é assim que escreve. Que numa tradução aí, literal, seria empurrar goela abaixo. O que seria isso? Seria a hipótese, né? Isso foi importado dos Estados Unidos, em eu ter uma aprovação de um plano de recuperação judicial não aprovado pelos credores. Então eu teria uma hipótese, né, de enfiar goela abaixo um plano de recuperação judicial não aprovado pelos credores. Isso é uma exceção, né? Uma exceção. Regra geral, né, o plano tem que ser aprovado. Regra geral. Então, o que seria o Crondahl? É quando o juiz pode, né, aprovar o plano de recuperação judicial que não foi aprovado integralmente pelos credores. Vamos falar dele. Artigo 58 da Lei 11.101 de 2005. Olha o que diz o artigo 58. Isso aqui também é importante pra caralho, tá em prova direta. Cumpridas as exigências desta lei, o juiz concederá a recuperação judicial ao devedor cujo plano não tenha sofrido objeção nos termos do artigo 55 desta lei,
Aí tudo bem, né? Isso a gente já tinha falado lá atrás, né? Não sofreu objeção nenhuma, né? Não vai nem para a Assembleia, aprova. Certo? Isso não é o Crondal. O Crondal aprova primeiro. Certo? Sofreu objeção, vai para a Assembleia. Como é que eu aprovo? Nos termos do artigo 41, por 4 classes. Já vimos isso. O Crondal é que, mesmo indo para a Assembleia, mesmo não sendo aprovado, o juiz pode, cumprido alguns requisitos que a gente vai ver agora, e uma situação especial, ele pode aprovar o plano que foi rejeitado pela Assembleia Geral. Vamos chegar lá. Desta lei, que informa no artigo 45, 1. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base no plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45 dessa lei, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa só para a gente ler aqui, porque eu não li ainda, tá? Você pode estar se perguntando aí. O que diz o 45? Na verdade, o 45, acho que eu não mencionei ele diretamente, mas indiretamente eu mencionei. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 deverão aprovar a proposta. Então, eu já falei isso, né? Então, aquelas 4 classes lá previstas no artigo 41, trabalhadores e credores de acidente de trabalho, credores com garantia real, credores quirografários, subirografários, não sei, privilégio especial geral, né? E credores com crédito microempresa e empresa de pequeno porte, tem que aprovar. Já tinha falado isso, mas não tinha lido o 45. Então, todas as classes têm que aprovar, certo? Esse é o que está no 45. Então, vamos voltar lá para o 58, para ficar bem claro para você. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base no plano em que não obteve aprovação na forma do artigo 45, ou seja, aprovado por todas as classes, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa 1. Voto favorável dos credores que representem mais de metade de todos os créditos presentes na Assembleia Geral, independentemente da classe. Então tá bom, né? Lá no credor quirografário, ele perdeu, não aprovou, mas assim, aprovou quando aprovou por mais da metade, certo? De novo, voto favorável de todos os credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independente de classe. Então, vou somar todos os créditos da Assembleia, tenho 2 milhões de reais. Consegui aprovar mais da metade? Porque na divisão em classe, deu ruim aqui, uma classe eu não consegui aprovar. Mas se eu somar todos os créditos, eu consegui aprovar mais da metade. Certo? É esse que está no inciso 1. 2. A aprovação de 2 das classes de credores nos termos do artigo 45. Ou somente 2 classes de credores votantes, a aprovação de pelo menos uma. Então vamos lá. Eu vou escrever aquelas classes, 4 classes que eu fiz lá, e vou olhar o total dos créditos. Aprovei a mais da metade? Primeiro requisito para o Crondal. Segundo requisito, agora eu vou olhar as classes, e tinha 4 classes. Eu consegui aprovar, né, em 2, pelo menos? Ou se tinha 2, eu consegui aprovar em uma? Segundo requisito. 3. Na classe em que houver rejeitado, agora eu vou olhar para a que foi rejeitada, que fez com que o plano não foi aprovado. O voto favorável de mais de 1/3 dos credores. Então, lá, aquela classe quirografária, por exemplo, né, com credor real, que não aprovou. Mas foi reprovado por quanto? Né, por 70%, por exemplo? É mais, né, do que né, qual é o percentual? E aí eu tenho que cumprir aí o percentual de 1/3. Ou seja, se eu perder, mas for por pouquinho, o juiz pode complementar. Esse é o raciocínio. Tá? Então, eu vou ter que cumprir os 3 requisitos, né? Não tem jeito. Terceiro, representem mais da metade dos créditos. Segundo, aprovado em pelo menos 2, né? Ou em uma, se for 2, unicamente as classes. E 3, na classe que foi rejeitado, né? Eu ter sido voto favorável de pelo menos 1/3. Então, não pode ter sido reprovado por unanimidade, por exemplo.
certo? Eu tenho que ter um mínimo de gente ali interessada de forma a demonstrar que o plano não é tão ruim assim, tá? Se eu conseguir, né, cumprir todos esses requisitos de forma cumulativa, o juiz pode, né, conceder a recuperação judicial, tá? Então, a recuperação judicial, parágrafo 2º, né, a recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no parágrafo 1º desse artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores de classe que houver rejeitado, né? Então, também tem uma proteção aqui de isonomia para todos os credores. Então, pessoal, o artigo 58, parágrafo 2º, traz o chamado Cron-Down. O que é um Cron-Down? Em resumo, né, é a aprovação do plano de recuperação judicial rejeitado pelos credores, certo? Desde que cumprido 3 requisitos, ok? Previstos aí no parágrafo 1º do artigo 58. Tá? Então, por isso que eu falei que, regra geral, o plano é aprovado pelos credores, que o aprovam, né, de forma indireta, né, ou tácita, quando não apresentou objeção, ou aprovam expressamente numa votação em AGC, Assembleia Geral de Credores, e, excepcionalmente, existe a possibilidade do juiz aprovar um plano em que ele foi rejeitado pelos credores, mas que, então, na verdade, o juiz ele só supre, né, uma ausência mínima aí de uma classe que foi rejeitada desses credores, desde que 1/3 tenha aprovado. E desde que, no mínimo, em 2, né, se for mais de 2, ou em uma, se for 2, tenha sido aprovado. E desde que, na soma de todos os créditos, a metade tenha, né, dos valores dos créditos tenha sido suficiente. Tá? Então, para a gente fechar aí, importante, cai em prova, né, Cron-Down. Alguma dúvida? Vou fechar hoje, senão não vai ter nada para a gente falar na semana que vem.